Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Alan Dalen, sou professor da BIM Cursos, com titulação de mestre e doutorando na ênfase de estruturas pela Universidade Federal do Pará. Estou aqui para fazer o lançamento de mais uma aula específica para as disciplinas de estrutura e resistência dos materiais. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considere nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Tá? Na aula anterior, em uma escala ampliada, eu expliquei para vocês sobre o nosso diagrama de tensão e deformação, onde se aplica a lei de Hooke ou lei de Young, tá? E após isso, como se comportam os átomos, né? Obviamente que ele é irreversível, no módulo, né, de elasticidade, no regime elástico, ele é reversível, pois os átomos voltam à proporção inicial. A partir do momento que você altera a propriedade física dos átomos, né, que você já entrou na região elástica, não tem como mais reverter isso, tá bom? E o que acontece, pessoal? Dando continuidade a esse assunto, tá? Nós temos gráficos, né? Nós temos diagramas com patamares de escoamento que eu apresentei numa escala ampliada para vocês anteriormente, tá? Só que agora nós vamos fazer uma atividade explicando para vocês como que se calcula esses diagramas quando não existe, né, na amostra o patamar de escoamento, tá bom? Mas assim, na condição de anotação, eu quero que vocês percebam, tá, que os ácidos carbonos usuais eles têm um limite de escoamento de 250 megapascal, tranquilo? E os ácidos de baixa liga usuais têm um limite de escoamento próximo a 350 MPa, tranquilo? E os ácidos C50 e C60, o limite de escoamento é 500 600 megapascal. Esses 50 aqui, se você for converter a unidade, vai dar 50 kN por centímetro quadrado, ou 50 kgf por milímetro quadrado, ou 5.000 kgf por centímetro quadrado, tá? Para deformações unitárias superiores ao patamar de escoamento, o material apresenta acréscimo de tensões ou encruamento, tá? Já passei para vocês anteriormente. Porém, tal acréscimo de tensões não deve ser levado em consideração aos nossos cálculos, pois ocorrem deformações exageradas, tá? Aqui não vai apresentar, né? Mas vamos pegar um que não esteja ampliado, logo aqui embaixo, ó. Olha aí, ó, nós temos acréscimos de tensões, o patamar de escoamento, obviamente, que a gente colocou, né, nós colocamos numa escala ampliada. Aqui o A36 tem sim um patamar e o A242 tem sim um patamar. Só que aí, ó, encruou, tá? Já encruamento, acréscimo, grandes deformações com acréscimo de tensões. Esse aqui não tem o patamar de escoamento, eu vou ensinar vocês a calcular ele já já, tá? Vamos lá. O limite de escoamento, o FY, é a tensão limite na qual se obtém a tensão admissível com o coeficiente de segurança adequado para os nossos cálculos, tá bom, pessoal? É por isso que nós temos que trabalhar dentro desse limite, porque nós temos que ter segurança, correto? A partir do momento que você alterou a propriedade da amostra, a propriedade física, você já está em outra zona, na zona plástica, e eu considero uma zona perigosa para trabalhar, tá? Na teoria da plasticidade, tá, calculam o estado limite dentro da faixa de escoamento. O encruamento em geral não deve ser levado em consideração nas teorias de dimensionamento do aço, correto? Existem aços que não apresentam patamar de escoamento, como por exemplo aqui estou apresentando para vocês o A325 e A490. Saímos lá anteriormente, eu coloquei para vocês esse ponto bem aqui, uma escala ampliada, tá? Principalmente aumentando as abscissas, né, para você conseguir identificar isso. Enfim, mas aqui o que nós vamos ampliar mesmo para tentar entender, tá, é o A325 e o A490, como eu falei anteriormente, eles não apresentam esse patamar de escoamento e a gente tem que calcular através de um diagrama convencional, correto? Vou maximizar aqui novamente e explicar para vocês como funciona esse diagrama convencional de tensão e deformação. Tá? Para traçar esse diagrama convencional, nós temos aí nosso limite de escoamento, né, nossa força de proporcionalidade, né, nossa tensão de proporcionalidade ou nossa reta de proporcionalidade, onde intercepta aqui, tá, antes da curva, novamente, limite de escoamento, limite de proporcionalidade, que nós estamos usando meio para caráter de estudo, né, para caráter de identificação, para não atrapalhar nosso entendimento, ou ponto de escoamento. E aí o que acontece? É feita uma linha paralela, tá, nessa unidade aqui de 2 por mil, 0,2%. É o famoso 2 por mil, né? Na verdade, você pegar 2 dividir por mil vai dar essa proporção de 0,2 por 100, tá? Você fez essa linha paralela e estende ela paralela até tocar, tá, nessa linha aqui, já está meio arqueada, né? Quando interceptar aqui, ó, aí você puxa
para encontrar o seu limite de escoamento convencional. Essa é a estratégia, tá, pessoal? Quando não existir o patamar de escoamento, você calcula através desse limite de escoamento proporcional, tá, convencional, onde você coloca, né, uma proporção que a gente chama aqui de deformação unitária, né, residual. Então você lança essa deformação unitária residual para poder calcular. Então anotem, quando não existir o patamar de escoamento, tá, no nosso gráfico, o ideal é que você lance uma deformação unitária residual para poder você encontrar o seu limite de escoamento convencional, onde você traça uma linha paralela e intercepta a curva, tá, para poder você encontrar. Em resumo, nós temos aqui novamente, tá, nossa deformação unitária residual de 2 por 1000. Aqui nós estamos no nosso ponto de elasticidade ou limite de elasticidade, tá, no regime elástico aqui, né, no final dele, ou proporcionalidade, né, nosso limite de proporcionalidade. Após isso, já entramos na plasticidade, em onde tem a regra. Se você descarregar, ele não vai mais voltar na proporção inicial, isso você já sabe, tá? E como regra, a gente aplica isso aqui, ó, uma deformação unitária residual de 2 por 1000. Aí, ó, jogou 2 por 1000, ela tem que estar paralela, interceptou, você tem a sua tensão, né, sua tensão de escoamento convencional ou limite de escoamento convencional, tranquilão? Aqui um exemplo, novo exemplo também, né, coerente ao que eu passei anterior para vocês. Ponto inicial em escala ampliada, colocamos aí nossa deformação unitária residual de 2 por 1000, traçamos uma reta paralela onde interceptou e encontramos nossa tensão de escoamento convencional, também chamado de limite de escoamento convencional, tá? Minimizei. Vamos lá. Isso aqui, tudo que eu já falei na REI aqui está escrito, tá? Então, em resumo, vou minimizar novamente, então não precisa ler, para não ficar longa a nossa aula. Tá? Vamos fazer o exercício. Nós temos aqui o gráfico. Esse gráfico aqui, ó, no ensaio de tração, para um aço liga, resultou no diagrama de tensão e deformação mostrado na figura. Calcule o modo de elasticidade, o limite de escoamento bem tranquilo, né, com base em uma deformação residual 2 por 1000. Por quê? Deformação residual porque não tem o patamar de escoamento. Então a gente aplica essa regra aí. Tá? Identifique no gráfico o limite de resistência e a tensão de ruptura. Tá? As coordenadas estimadas são, tá aqui nossas coordenadas, de 0,016, a deformação, isso para encontrar, né, isso é dentro do nosso limite de proporcionalidade, tá? Para encontrar o seu módulo de elasticidade. Então é bem tranquilo, pessoal. Colocando aqui, ó, e analisando o nosso gráfico, tá? O que é que acontece? Primeiro, encontrar o módulo de elasticidade, que ele é a base de tudo. Então ele é calculado de forma linear. Só que o que acontece? Esse gráfico aqui, ó, ele tem o gráfico normal, tá, como parâmetro, só que nós não vamos conseguir encontrar isso aqui dessa maneira, não vai ter como. Tá? Então sempre a gente aplica uma escala ampliada nesse gráfico, tá bom? Sempre é aplicada uma escala ampliada, principalmente na deformação. Então sempre se aplica na deformação essa escala ampliada, porque você não vai conseguir calcular isso. E na escala ampliada, tá, nós aumentamos 50 vezes a mais, justamente para a gente conseguir identificar. E aumentando 50 vezes a mais em proporção ao existente, o que acontece, pessoal? Se eu pegar aqui, por exemplo, 0,08, tá, na identificação do nosso gráfico, que já está desenhadinho aí para vocês, ele vai interceptar aqui 0,08, falei para vocês que ele está 50 vezes a mais, ou seja, 0,08 dividido por 50 vai dar 0,0016, tranquilão? Igual aqui, interceptou em 345. Tá? Então lembra da nossa regra do modo de elasticidade, é o quê? É o quê? Olha aí, ó. Sigma dividido, tensão dividido pela deformação. Então nosso Ezinho, tá, sempre na linearidade, está aqui a nossa reta, está aqui o nosso ângulo, né, tangente de alfa. Então a tensão é 345 MPa, dividido pela deformação de 0,0016. Então se você for pegar isso aí e converter, vai dar em torno de 215 MPa, eu creio. Tá? É bom calcular, MPa não, gigapascal, tá? Então vou colocar aqui uma calculadora, então vou converter aqui para vocês. Ó. Vamos lá, 345 dividido por 0,0016, tranquilão, ó. 215,625, se quiser colocar aí
Pode colocar, não tem problema nenhum, tá? 625. 215, 625 MPa. Para giga, 215,6. Se quiser arredondar 63 também, giga-PA. Não tem problema. Acho que deu para entender, né, pessoal? Então, sempre na linearidade da reta. E o que acontece? Beleza, essa aqui é uma escala ampliada para a gente identificar. Só que aí nós temos que encontrar aqui, ó, nosso ponto máximo. Tá? Nosso ponto máximo, antes de partir para a ruptura, deu aqui, ó, 745. Essa é a identificação, tá, da nossa tensão máxima. Correto? E a de ruptura, professor, qual foi que deu de ruptura? Aqui no nosso gráfico identificando também, tá? Deu 621 a de ruptura. Tá aqui tensão de ruptura. E a deformação para essa tensão de ruptura? 0,23, ó, deformação de ruptura. Essa aqui já não está na escala ampliada, correto? Ah, professor, eu quero encontrar a lei de Young, a lei de Hooke. Tem a tensão máxima? Não, não se aplica porque não tem reta, tá, pessoal? Então esquece isso aí, só onde tiver linearidade, tá bom? Que se aplique. Então essa foi nossa atividade, aguardo vocês até a próxima aula, tá? Nas próximas aulas nós vamos explorar muita coisa ainda, que eu vou deixar bem definido para vocês, calculistas, tá? Ou não, então quem quer ingressar nessa área está no ponto certo, onde eu estou dando todo esse parâmetro, tá? Então nós vamos aprender a calcular o coeficiente de Poisson, a diferença entre frágil e dúctil de outros elementos também, tá bom? Vou fixar aqui uma explicação para melhor entendimento. Energia de deformação, onde nós vamos tirar módulo de resiliência, módulo de tenacidade, que é importante você entender, e a dureza também, que são aspectos que nós vamos aplicar sim nos nossos cálculos. Ah, professor, eu já quero calcular, eu já quero entrar de cabeça, já fazer o dimensionamento de solda, parafuso, tudo legal. Se você quer já quer pular a etapa, você pode seguir para outra plataforma sem problema nenhum. Tá? Então, estou trabalhando em ordem crescente, todo mundo junto, para poder ter um entendimento. Conforme vai tendo tempo, eu vou lançando esses conteúdos para vocês. Aguardo vocês até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!